Hoje a gente vai falar sobre colorir Buttercream. Que corante usar? Qual é o melhor? Como que eu faço para soltar mais couro? Qual que é a questão dessa aí de colocar cor forte no Buttercream? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Eu tenho aqui vários exemplos. Então bora comigo. Já aproveita que você já se interessou aí pelo assunto. Não esquece, minha filha, meu filho, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho que sempre tem vídeo legal, vídeo novo para você assistir. Fechou? Então vamos lá aprender um pouquinho mais sobre colorir Buttercream. Quando a gente fala de corante, a gente tem alguns tipos de corante no mercado, mas a gente usa mais esses três tipos dentro da confeitaria. É o corante em gel, que é esse aqui, que é mais fácil de achar, né? Ele é mais barato também, é o corante mais em conta. A gente tem o corante em pó hidrossolúvel e a gente tem o corante em pó lipossolúvel. Qual que é a diferença entre cada um desses tipos de corante? O corante em gel, ele tem base de água, então ele é um corante hidrossolúvel, um corante para ser dissolvido em bases de água, tá? O corante hidrossolúvel em pó, como o próprio nome dele já diz, é um corante também para ser dissolvido em base de água. E o corante lipossolúvel, como diz lipo, gordura, ele é um corante próprio para trabalhar com coisas gordurosas. Aí você vai me falar, Bru, Buttercream é manteiga, certo? Posso colocar o lipossolúvel? Pode, mas ele não é tão efetivo quanto os outros. E é isso que eu quero falar um pouquinho mais para você. Quando você entra aqui, quando você pega essa embalagem de corante lipossolúvel, já está escrito aqui para você, ó. Alto rendimento, ideal para a chocolateria. Ele é um corante perfeito para se trabalhar com chocolate, tá? Com base no chocolate. Para outras coisas, sendo que ele também é um corante bem mais caro. Ele pode funcionar para o Buttercream? Pode, mas ele dá um pouco mais de trabalho, tá, pra gente utilizar. Então, eu acabo excluindo ele da minha vida, eu não utilizo. Mas aqui eu quero te mostrar aplicado, né, cada um deles para você entender um pouquinho mais como que eles funcionam. Então, eu tenho aqui a minha balancinha de precisão. Ela é uma balança que mede até as miligramas, tá? Ela mede o 0,1 miligrama. Então, ela realmente tem muita precisão. Ela é legal pra gente medir coisas assim, quando você precisa de algum ingrediente, tipo 1 grama de alguma coisa. E aí você sabe, você consegue usar essa balança. Então aqui nesses potinhos eu tenho 100 gramas de Buttercream. Esse Buttercream que eu tô utilizando é o Buttercream de merengue suíço, tá? Então eu vou colocar 1 grama de corante, né, de cada tipo de corante nesses 100 gramas de Buttercream. Então eu vou parar aqui e vamos colocar 1 grama. Eu estou usando a mesma cor, exatamente a mesma cor, de cada tipo de corante. Então eu tô usando a mesma cor, é uma cor que chama Blue Box. Então deixa eu pesar aqui, ó. Quero 1 graminho. 1 grama. 1 grama de corante. Agora vamos por nesse aqui. E 1 grama do lipossolúvel. Já dá para perceber que a base do hidro e a do lipo são totalmente diferentes, né? A base do corante lipossolúvel é um azulzinho clarinho. E essa daqui já é um tom bem mais forte, né? Já dá para perceber pela embalagem que são tons bem diferentes, que são tipos de corantes bem diferentes. Então aqui eu tenho pesado meu Buttercream e o meu corante. 100 gramas de creme para 1 grama de corante. E a gente vai misturar para ver como que fica, tá? Então, ó, vou misturar só com uma espátula pra gente ver aqui como é que vai funcionar isso daí. Então, eu venho aqui, ó, e vou misturando. É importante eu te dizer que esse 1 grama para 100 gramas não é uma regra, tá? Eu só coloquei para ser um peso exato para todos eles. Para você entender também como que funciona um pouco mais cada corante, ó. Então, eu tenho aqui, ó, no hidrossolúvel em gel, uma cor bem fiel à tampa, que é o que ele me pede. Tenho aqui a minha misturinha pronta. Vai depender também, cada produto, né? Se eu tô colorindo um chocolate, eu vou ter um resultado. Se eu tô colorindo o Buttercream, eu vou ter outro resultado. Um chantilly, outro resultado. Uma massa de bolo, outro resultado. Às vezes eu preciso usar mais ou menos, né? Quando a gente tá falando de Buttercream, o Buttercream ele tem uma base mais gordurosa. Então, ele demora um pouco para soltar a cor, ó.
Tá vendo que o hidrossolúvel em pó, ele é mais chatinho de dissolver? Por quê? A gente precisa fazer com que esse pó misture, né, se homogeneize com a gordura e com a água que tem aqui nessa receita. O Buttercream, ele é base de manteiga, mas ele também tem nessa receita aqui merengue, que é base de água, né? Açúcar e clara de ovo. Então ele tem uma base de água bem grande, junto com a gordura da manteiga. E aí quando eu faço essa mistura aqui, ele não mistura tão bem, ó, fica vários pontinhos. Vários pontinhos. Qual que é a melhor forma da gente soltar a cor nesse caso? É colocando ou na batedeira ou no mixer, tá? Porque a cor realmente vai soltar mais fácil. Eu já vou te mostrar já, a gente já vai fazer isso. E aqui, ó, o lipossolúvel. O lipossolúvel, a gente precisa mixar ou aquecer um pouco também para ele soltar. Não é só com força mecânica que ele solta a cor do corante, tá? Então não é só na mão, ele dá um pouquinho mais de trabalho. O gel, como ele dissolve muito fácil, né, ó, tá vendo? Esse aqui ainda é pior ainda, porque o hidrossolúvel ele ainda fica cheio de pontinha. Esse aqui, ó, fica vários pontos mais grossos. Então a gente precisa de uma ajudinha aqui. Aqui, se você tiver aquele mixer que tem a pontinha de fouet, funciona melhor, tá? Vou tentar com essa pontinha, senão eu ponho na batedeira. Aqui, como ele já solta na hora. A gente precisa dessa força um pouco maior para fazer a liberação da cor. Ó, ficou quase um verde. Por quê? O mixer, ele tem mais força, mais potência do que a batedeira, por exemplo, que vai soltando aos poucos. E aí ele vai me dando outra cor. Olha que doido. E isso às vezes é uma reação do próprio Buttercream, tá? Que tem a base amarela da manteiga. Então olha a cor que ele me deu, um verde. Se eu aquecer, eu vou usar aqui um soprador térmico, tá? Um soprador térmico, gente, ele chega aqui, ó, numa temperatura de 250 a 550 graus. Tá? Então ele é bem quente, a gente não pode pôr a mão aqui, queima a mão. Então vou aquecer um pouquinho aqui, porque você vai ver que ele solta ainda mais a cor. Ó como o corante não dissolveu ainda, que tem várias pintinhas. Então o corante em pó, ele precisa de um tempo, tá? Para soltar. Olha como a cor dele vai mudando. Porque ele não soltou por completo ainda. O mixer ele me ajudou um pouco, mas ele não ainda soltou tudo. Então, quando a gente aquece, isso acontece. Se você põe na batedeira, deixa batendo aí uns 5, 10 minutos, o corante consegue dissolver e homogeneizar em toda a sua receita do Buttercream. Tá? Então, a gente tem aí um outro resultado de cor. Olha que doido. Tá vendo? E o corante aqui ainda tá, ó. Eu ainda preciso bater bem mais. Eu precisaria levar para a batedeira e realmente deixar muitos minutos lá, isso daqui se dissolvendo e homogeneizando com a minha receita. Tá? E aí vamos ver aqui o que a gente consegue com o nosso lipossolúvel. Ó, vamos colocar aqui. A cor já dá uma soltada bem na hora. Esse resultado de soltar a cor bem forte na hora, o mixer permite um pouco mais. A batedeira é bem mais complicada porque ela demora mais tempo, né? Como ele esquenta um pouco também, pode ser que você perca um pouco o ponto do seu Buttercream, pode ser que ele amoleça um pouco. Então cuidado quando você estiver fazendo isso, tá? O Buttercream, o corante lipossolúvel, ele já fica um azulzinho, tá vendo? Igual aquele. Ele é legal de usar, tá, no Buttercream, só que você só consegue dissolver assim legal com o mixer. Na batedeira é muito difícil, só batendo. Se você tiver um mixer e pegar uma receita inteira, você consegue dissolver bem o corante. Mas tem uma outra questão do lipossolúvel.
ele não consegue cores tão intensas. Você tá vendo que aqui o hidrossolúvel, como ele soltou, ele solta primeiro esse verde para depois ficar um pouco azulado. Eu vou bater ele na batedeira para você ver um pouco melhor. Então, o lipossolúvel, ele tem um pouco desse problema também. Ele é mais difícil de usar, porque você vai ter que mixar mesmo. Tem que ser essa potência bem de perto do mixer para você conseguir. Ó, as cores são bem parecidas, mas tá vendo que ele faz um tom bem mais claro do que o gel? Num corante bem mais caro do que o gel, e ele não vai te trazer uma potência tão forte de cor. Vamos aplicar um pouquinho de calor aqui. Esse calor que eu tô aplicando, é importante você saber que você pode fazer no micro-ondas também, tá? Eu tô aqui no soprador térmico porque é mais fácil de eu usar. Então, ó, eu venho aqui, eu aqueço e mesmo assim ainda fica clarinho. Então você consegue perceber que você não tem muita potência de cor aqui nesse caso desse corante. Nessa cor, né? Mas ele é mais difícil, ele é mais chatinho de usar. Então eu acabo não utilizando ele, por quê? Por ser um corante mais caro mesmo, né? Por que eu vou pagar mais caro se eu posso usar um que é bem mais barato, né? E eu vou ter um resultado às vezes até melhor. Deixa eu colocar esse aqui dentro da minha batedeira. Tem um pouquinho. E vamos bater, ó. Ele não fica a mesma cor dos outros, ele fica um azul mais esverdeado. Mas você tá vendo a potência de cor que tem esse corante? Quando você quiser um Buttercream bem potente, bem escuro, esse é o que eu prefiro trabalhar, que é o corante em pó hidrossolúvel. Eu acredito que ele dá um pouco mais de potência e me dá menos trabalho para chegar nessa potência. Agora o corante em gel, eu quero te mostrar uma outra coisa que ele faz que é bem legal. Vou aquecer. Ó, onde eu aqueci, olha como ele já ficou mais escuro. O que acontece? Quando a gente aquece, né, ele mistura melhor com a gordura. E aí a cor se potencializa mais. Outra coisa para potencializar a cor que é bem legal é deixar a cor saturar um tempo. Então é colorir e no dia seguinte utilizar, que ele vai estar com a cor bem saturada. Mas como esse corante é mais clarinho, é difícil ele chegar numa cor bem escura. Mas o que eu queria te explicar nesse vídeo hoje é que cada corante, cada tipo de corante vai me trazer um resultado diferente no Buttercream. E é importante você entender isso, porque na hora que você for lá comprar o seu corante e utilizar no seu Buttercream, você tem que saber a técnica de cada um deles, para saber como que você vai trabalhar. Você tem um corante lipossolúvel? Vou ter um mixer junto comigo também, para me ajudar a dissolver esse corante. Porque ele não dissolve só na batedeira, ele precisa realmente de uma potência focada ali, né? Essa lâmina que tritura mais rápido, para ele conseguir homogeneizar a cor dele com o Buttercream, para os grãozinhos de corante se dissolverem. O corante hidrossolúvel é um corante que tem muita potência de cor, tá? Então, às vezes você não precisa usar tanto do pó quanto você usaria do gel, tá? Então, por exemplo, aqui eu usei 1 grama para cada um deles. Eu poderia usar meio grama, eu poderia usar metade para chegar na cor que eu gostaria. Então ele é muito, muito, muito potente. Então se às vezes você acha que esse corante em gel é muito mais barato, mas o corante em pó, ele tem uma efetividade muito maior, porque você precisa muito pouquinho dele para atingir a cor que você quer. Então ele é muito mais efetivo. Então se eu quero usar, por exemplo, chegar numa cor bem saturada, bem forte com corante em gel, eu vou usar demais. E aí o que vai acontecer? Eu posso amargar o meu creme, né? Isso com certeza vai acontecer se você usar muito, vai amargar o creme. Aqui, às vezes pode amargar se você usar muito? Pode, mas as chances disso acontecer são menores, porque tem menos. E aí, outra questão, quando eu coloco muito corante no Buttercream, a gente tá falando de uma base de água com uma base de gordura. Vai chegar um momento que você está colocando tanto corante que ele vai se desprender do creme, que aí você vai espatular seu bolo e o corante vai começar a se soltar, porque você colocou demais. Então a gente precisa ter alguns cuidados com cada um deles. E é importantíssimo você saber e sempre, sempre, sempre avisar seu cliente que se ele quer uma cor forte, por exemplo, o cliente quer um bolo dessa cor, uma cor bem saturada, uma cor bem forte, um vermelho, um azul forte, um preto, o que vai acontecer com ele? Ó, vai manchar.
vai colorir a boca, vai colorir a língua. Quando for no banheiro, pode ser que saia. Então, tem que avisar o cliente. É um corante comestível e se o senhor comer, pode ser que você fique com a boca manchada, com a mão manchada. Quando for ao banheiro, pode aparecer. Mas tá tudo bem, que isso daqui é uma questão comestível. Ou então, falar para o cliente tirar a cobertura na hora que ele for comer. Uma coisa que eu gosto de fazer quando uso tom muito forte é fazer uma pré-camada de Butter Queen natural no meu bolo e depois vir com uma camada mais fina dessa cor mais forte. Porque aí a gente acaba, né, não interferindo tanto. E se por acaso amargar isso por conta do corante, não tem problema, né? Porque tá uma camada bem fininha. Sempre avise seu cliente, que aí é mais fácil dele saber. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais de cada tipo de corante. Se gostou? Deixa um like aqui pra mim, deixa o seu comentário, deixa eu saber o que você achou desse vídeo. E segue as dicas aí, depois vê qual corante você gosta de usar mais. Beijo, até um próximo vídeo.